Aleluia, louvado seja Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Eu convido aos irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus em Hebreus 10, a partir do ele fala aqui, o título fala apelo à perseverança, amém? Vou estar lendo aqui, é um pouquinho longo. Vou ler uma parte longa, mas é para que possamos entender melhor a palavra de Deus. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu caminho novo e vivo através da cortina que levava ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos-nos com coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Aleluias. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos-nos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para aquele que insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e a espancamentos, e em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhe foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abra mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhe prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo vive pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Aleluia, glória a Deus. E que lindo esses versículos, né? Apelo à perseverança. Não vamos deixar de resgatar nossa fé. Quantas, né, lutas passamos no dia. Às vezes nós ficamos com, pensando, vontade de desistir, né? Dá uma fraqueza, né? Por que eu estou indo para a igreja? Mas ele fala aqui também que nós possamos convidar, se reunir na casa do Senhor, do sumo sacerdote. Ele nos deu livre acesso para entrar no Santos dos Santos, e que nós possamos entrar com coração redimido, aleluia, coração contrito, com coração de adorador. Eu te convido nesta noite a entrar com coração adorador. Você ficar em pé e
começar a glorificar com seus lábios. Senhor, eu quero estar perto de Ti. Eu quero estar próximo de Ti, Senhor. Eu sei das minhas limitações. Fala com Deus. Eu sei das minhas limitações. Eu sei daquilo que me aflige, aquilo que me afasta de Ti, Senhor. Mas eu quero estar perto, Senhor. Comece a confessar com sua boca. Comece a confessar. Ele é o Deus de perto, Ele não é de longe. Aqui Ele fala que o véu foi rasgado, que não há mais sacrifício, mas você tem livre acesso ao nosso Deus. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor, porque aqui é o melhor lugar que podemos estar, Senhor. Na Tua presença, Senhor. Porque hoje nós podemos desfrutar da Sua gloriosa luz, Senhor. Oh, podemos ter livre acesso, Senhor, a Ti, Jesus. Ah, Senhor, pela graça nós fomos alcançados, Senhor. Oh, Senhor, pelo Teu sangue deu livre acesso, Senhor. Rasgou-se o véu e não há mais separação para nós, Senhor. Não há separação, Senhor. Colocamos diante da Tua presença, Senhor, o nosso coração, Senhor, a nossa mente, Pai. Oh, Senhor, Tu sabes como cada um chegou aqui nesta noite, Pai querido. Ah, Senhor, mas entregamos aqui, Senhor, as nossas aflições, as nossas angústias, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Ah, Pai querido, Senhor, vê, Senhor, o nosso interior, Senhor, sonda a nossa alma e o nosso espírito, Pai. Que possamos estar perseverantes aqui, Senhor, na Tua casa, em oração, Te buscando, Senhor. Oh, Senhor, confessando os nossos pecados, Senhor. Oh, Senhor, entregando, Senhor, as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Que possamos entregar a Ti um verdadeiro louvor, Senhor. Que a nossa vida seja um verdadeiro louvor, Senhor. Que não possamos tropeçar, Senhor, de um lado para o outro, Pai, mas que possamos ser firmes e constantes, Senhor, no Teu caminho, Senhor. Tu sabes que às vezes passamos por dificuldades, Senhor, ou por tristeza, Pai. Oh, Senhor, mas nos consola, Senhor. O Teu Espírito Santo, Senhor, nos consola, Senhor. O Teu Espírito Santo, Senhor, oh, Senhor, nos compreende, Senhor. O Teu Espírito Santo nos testifica, Senhor. O Senhor, o Teu Espírito Santo nos mostra, Senhor, onde caímos, Senhor. Ah, Senhor, que possamos nos redimir a Ti, Senhor. Oh, nos redimir, Senhor, a Tua presença, Senhor. É em nome de Jesus que nós colocamos, Senhor, este culto no Teu altar, Senhor. Oh, Senhor, vem, Senhor, a sondar a cada um. Vem transformar a cada um, Senhor. Que possamos estar plenos da Tua presença, Senhor. Sensíveis à Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Eu não sei, mas os louvores puxam só por o amor de Cristo, né? Pelas dificuldades que nós passamos, mas nós temos um Deus que nos ama. Aleluia! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua
para o meu bem, não. Às vezes, através da luta, você está passando por essa luta para cooperar com o seu bem, porque Ele quer te ensinar, Ele quer te moldar, Ele quer te forjar, assim como Ele forja o ouro, né? Quando Ele passa pelo fogo. E muitas vezes nós pensamos, cantando esse hino agora, meditando, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Meu irmão, na sua luta, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Na provação, glorifica ao Senhor. Porque Ele está te forjando um novo homem, uma nova mulher, te fazendo forte. E sem luta não há vitória, meus irmãos. Então glorifica o seu nome. Senhor, eu estou passando por esse momento, mas eu sei quem está do meu lado. Eu sei quem está na guerra comigo, no exército comigo. Tu estás comigo, tu és o meu general. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Dá uma salva de palmas, tá frio? Vamos esquentar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, impressionante. Infinito, impressionante, infinito. Infinito e ousado o amor de Deus. Aleluia. Oh, louvado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Oh, aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Senhor, eu não mereço, merecê-lo. Mesmo assim, Filho de Deus, Ele enviou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Não há imensidão, não há o que pague, porque Ele fez na cruz por nós. Aleluia. Oh, Senhor, quão imenso, quão insondável, Senhor. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
sobre as nossas vidas, que sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. 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 Pai Celestial, ó Deus, a Ti, Senhor Deus, a glória, o louvor, a adoração impressionante, ó Pai Santo, é o Teu amor para com o Teu povo, para com a humanidade, Senhor. Impressionante, ó Pai Santo, é a Tua misericórdia, a Tua graça, para com aqueles, ó Pai Santo, ó Pai Santo, que ainda antes de conhecer, Pai Santo, Tu já se entregara por nós. O Teu amor, Pai Santo, é incomparável, a Tua majestade, Senhor Deus, imensurável. E nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, para celebrar, ó Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, pelo Teu sacrifício. E, Senhor, vem sobre nós, aquecer os nossos corações, aquecer as nossas vidas, agir na nossa alma, no nosso íntimo, Pai. Se há tristeza, se há angústia, se há algo, Senhor, que tem nos impedido, se nós chegarmos diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal. Senhor Deus, se é pecado, Pai, nos perdoa. Se estamos falhando, Senhor Deus, nos perdoa, tenha misericórdia. Mas nós queremos avançar e de encontro a Ti. Santo Espírito, tens a liberdade, age em nós, age em nossa vida, Senhor. Ministra sobre nós, ó Pai, o Teu querer. Ministra sobre nós a Tua graça. Ministra sobre nós o Teu poder, Senhor, a Tua majestade, a Tua grandiosidade. Repreendemos e rejeitamos, lançamos fora tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, toda tristeza, todo medo, toda angústia, todo mal, em nome de Jesus, possa sair, cair por terra, que a ação maligna seja destruída, seja aniquilada, expulsa, em nome de Jesus. E que a Tua paz, o Teu gozo, a Tua alegria, Senhor Deus, ó Pai Santo, o gozo, o regozijo, Senhor Deus, ó Pai Santo, venha invadir o nosso coração, venha tomar a nossa alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
Aleluias. Amém, Jesus. A igreja pode se aceitar. E o que daremos nós por tudo que o Senhor tem feito? E aqui eles falam, né? Ainda em Hebreus 10, 19, né? Apeguemos firmemente, sem vacilar, que possamos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensamos em motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Aleluias. E através de nós é que o reino do Senhor tem se expandido. É através da sua contribuição. É através dos dízimos e das ofertas. Do quilo que você traz. É através do tempo que você dá para pregar o evangelho a uma pessoa, né? Que você põe disposto. É uma mensagem. É tudo isso para a glória de Deus. E como parte da nossa adoração, do nosso louvor, você vai ofertar a Deus. Eu pediria, Fê, eu esqueci minha carteira dentro do carro. Mas que você viesse aqui e trouxesse a sua oferta de gratidão por tudo que Ele tem feito. Aleluias. A gente vai voltar a cantar. Te damos honra e te damos glória. E que você possa também glorificar a Deus através dessa oferta. Amém? Te damos honra. Pode trazer essa oferta. Te damos glória. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor? Ei, som. Pode sentar, irmãos. Só aumentar meu volume aqui. Ei, som. Ei, som. Agora veio. Meus irmãos, nós estamos na segunda carta agora. E qual carta que é? Colossenses. Hoje nós vamos falar sobre Colossenses. E eu quero que você esteja atento. Na primeira carta nós falamos sobre Filemon, né? Nós entendemos um pouquinho, compreendemos, o tempo é curto, então eu vou correr aqui para tentar explicar da melhor forma possível e passar para vocês aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, já tem ministrado sobre nós. E hoje nós queremos falar sobre a carta de Colossenses. Ela tem algumas particularidades muito próximas da carta a Filemon. Uma que Filemon, ele era da igreja de Colossos. Outra que nós vamos ver alguns tratamentos particulares sendo algo importante para a igreja, sendo algo relevante. Apesar da carta a Filemon ser uma carta particular, uma carta endereçada a uma pessoa específica, né, uma carta de Paulo a Filemon, essa carta, nós vemos que ela tem importâncias grandes para a igreja. Tanto que ela estava sendo usada por outras igrejas, pelas igrejas na época, por isso que ela entra no rolo sagrado. Amém? Mas a carta de Colossenses vai mostrar para nós que Cristo é o centro. Cristo é o centro na tua vida? Cristo é o centro na sua finança? Cristo é o 1 de Colossenses. Você vai ver que é o próprio apóstolo Paulo que vai escrever essa carta. E ele vai usar alguns nomes aí, né? É Paulo orientando a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Você pode projetar para mim, Du? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta junto com o irmão
Timóteo, com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. E aí ele termina, que Deus, nosso Pai, lhe dê graça e paz. Então nós já sabemos duas informações. Paulo está ali em Roma, ele está preso, como nós falamos na primeira carta, e agora Paulo está mandando uma carta à igreja de Colossos. Quem está com ele? Timóteo. Timóteo está com ele preso em Roma. Na verdade, em Roma, Paulo está numa prisão domiciliar, uma casa que era alugada, e Paulo ficava nessa casa, então ele podia receber pessoas. Nós vamos ver que tem um outro personagem nessa carta que ajuda a redigir essa carta. Mas Epáfras, que é aquele que é mencionado nessa carta, Epáfras é um que provavelmente ele foi o fundador da igreja em Colossos. Então ele era alguém que foi lá e falou, Paulo, nós estamos passando com algum problema aqui nessa igreja e eu quero pedir sua orientação. Meus irmãos, olha que interessante isso. Paulo não foi fundador de Colossos. Não foi alguém, não foi uma igreja que ele passou por lá e que ele abriu aquela igreja. Mas através do testemunho dele, aquilo que ele ficou na Ásia por 2 anos ali, ele foi falando da palavra e se abriu uma igreja através de outras pessoas. E provavelmente o fundador daquela igreja foi Epáfras. A gente dá tanta, a gente passa para Paulo, tantas coisas que ele fez, que a gente acha que tudo foi Paulo, mas aqui foi Epáfras que abriu essa igreja teoricamente aqui. E meus irmãos, essa carta ela tem 4 abordagens. O apóstolo Paulo ele é usado para, apesar de longe, apesar de não estar naquela igreja, Epáfras vem até Paulo lá em Roma e fala assim, Paulo, eu estou passando uma adversidade com a igreja e eu gostaria de uma orientação sua. Então Paulo vai dar uma advertência para a igreja. Então ele vai advertir a igreja quanto ao cuidado. Está lá no capítulo 2, versículo 8, está assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofias ou vãs sutilezas. Ele está falando assim, toma cuidado, igreja, fica atenta. Está havendo uma doutrina nova aí, estão aparecendo outros deuses, está aparecendo gente com filosofia, uns coaches aí, agora tem coach gospel, uns pastor coach que está aparecendo, então pode tudo, está tudo liberado, cuidado com essa doutrina. Isso aí são vãs filosofias, vãs doutrinas, trazendo sutileza, fazendo que o evangelho fique mais fácil, que as coisas ficam mais sutis. Não precisa mudar como você está não, continue desse jeito. E esse é o evangelho que Paulo está falando, parece que é hoje, E esse evangelho está falando a primeira coisa, a advertência. A segunda coisa é que Paulo é muito inteligente. Ele usa alguns termos, eles usam umas palavras-chave que o povo lá usava na época. Então, nós vamos ver durante a carta ele falando sobre plenitude, falando sobre conhecimento pleno, sobre mistério. Essas palavras que ele usa é para atrair atenção. Então, se lá aquele povo usa essas palavras, sabedoria, conhecimento, mistério, o que Paulo vai fazer na carta dele? Ele vai usar essas mesmas palavras para trazer ilusão àquilo que ele quer falar. Então, se ele quer atrair aquele povo, isso aqui é muito interessante nos nossos dias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pensar um jeito bonitinho de falar aqui. Eu consigo entrar numa comunidade cantando uma música bem bonitinha assim. Deixa eu pensar aqui. Eu não posso, não. Mas você pensa, se eu for fazer um trabalho numa comunidade, com que música eu vou entrar, geralmente? Eu vou entrar com rap, não é assim? O pessoal que vai evangelizar, o que eles levam? Uma caixa de som, rap na rua, testemunho, não é isso? Você se comunica com o povo de forma correta. Se eu chegar lá e falando de terno e gravata, e falando que nem o Ronério, assim, elegante, é uma ópera, imagina, Ronério. Oh, aleluia! Não dá, Não vai rolar lá, Eu acho que o povo não vai dar muita atenção, fala, quem é esse doido? Mas você tem que saber, a igreja tem que saber se comunicar com a comunidade que vive. E ali Paulo usou os termos que ele estava usando, conhecimento, sabedoria, mistério. E aí só por essas palavras eu acho que o pessoal já deu atenção para Paulo. Paulo era inteligente. Outra coisa é que Paulo, ele dá a história ao seu devido lugar. Ele pega e coloca a história de Jesus, a ressurreição, a morte de Jesus e a ressurreição no devido lugar. Porque eles estavam profanando a história de Jesus. Tem um livro que fala
Mais que um carpinteiro. Acho que esse é o nome do livro. Esse livro é interessante. O livro vai fazer uma defesa inteirinha quem era Jesus. Como que foi a morte de Jesus, o que aconteceu com Jesus, e ele vai mostrando várias pessoas que vão interrogando, Jesus não morreu não, aí ele mostra que Jesus morreu, mas Jesus não ressuscitou não, aí ele mostra as evidências porque Jesus ressuscitou, como que foi que a pedra rolou, o que aconteceu, esse livro vai trazendo esse ponto, vai mostrando como que aconteceu isso. Meus irmãos, tem gente que acha que Jesus não passou nessa terra, tem gente que acha que Jesus nem morreu, e tem gente que acha que ele morreu, mas não ressuscitou. Armaram uma e tiraram ele lá da tumba lá e ele se livrou. Meus irmãos, nós temos que colocar Jesus como centro da história. Nós não podemos esquecer quem é Jesus na nossa vida. Qual a história de Jesus? A morte, eu estava conversando agora há pouco com a Karina e o Ronério, sobre a morte e a ressurreição de Cristo, qual a importância para nós quando conhecemos a Cristo. O que mudou na nossa história? Mudou tudo. Minha vida é uma, depois que eu conheço a Cristo é outra. Por isso que a gente fala de novo nascimento e é um pouco que nós vamos ver aqui. E a quarta abordagem de Paulo é que ele exalta Cristo como Filho de Deus. E isso é algo que vai implicar muito. Quem escreve, nós sabemos que é Paulo. Para quem escreve? Para os santos fiéis da igreja de Colossos. E ele ainda dá graças a Deus. Meus irmãos, qual a primeira coisa que nós vemos nesse capítulo? Capítulo 1. Quem é o Cristo? Então, Paulo faz questão de mostrar quem é o Cristo, quem é o dono quem é aquele que escreve a igreja, quem é aquele que está falando. Vamos ler comigo? A partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. De quem que ele está falando? O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Lindo. Quem que é ele? E aí Paulo vai falar quem é ele. Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível. É aquele que antes das coisas serem criadas, ele já era Deus. É aquele que, pelo seu sangue, nós temos paz. Por que ele está falando isso? O que estava acontecendo em Colosso? Colosso era uma igreja que ela tinha o Império Romano ainda dominando ela, tinha o judeu, ok? Aquele judeu ortodoxo, aquele judeu fariseu mesmo, que tudo era na ponta da língua, o texto bíblico, a lei era o que mais importava para ele. E tinha o que mais? E tinha os gentios, aqueles que foram receber o Espírito Santo, aqueles que agora entenderam, talvez passaram pelo batismo com o Espírito Santo lá no dia de Pentecoste. Então, esses eram os homens que estavam ali. Então, existia a cultura romana, a cultura judia dos hebreus, existiam os gentios e os gregos. Existia estava misturado as coisas. E ali existia um panteão de deuses. O que é um panteão de deuses? Existia muito Deus. Para o grego, se você falasse assim, que essa cadeira aí, eu senti um arrepio que passei perto da cadeira, era um Deus para eles. Então existia Deus para tudo. Deus da natureza, Deus do amor, Deus de tudo que é coisa. Deus do vinho, né? Nós vemos que existia lá, que eles chamavam de Cibele, que era quem? Que falam que é a primeira deusa, né? Que é a mãe de todos. Vocês lembram dessa história? É parecido com a nossa? A mãe de todos. Então a Cibele era a mãe de todos. E o que o Paulo está falando aqui? Antes de criar todas essas coisas, já existia Deus. Um Deus verdadeiro. Um Deus que opera sobre nós. Um Deus que pagou um preço por você. Não um Deus que está sentado num trono lá, que deram o título para ele e não é nada. Não, é um Deus mesmo. E ele vai trazer toda essa
vai mostrar todas as virtudes de Deus. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, é o cabeça do corpo. Que corpo que é esse? A igreja. Ele está falando que ele é o cabeça desse corpo, é ele que direciona a igreja, é ele que comanda a igreja, não é assim? Nosso cérebro que comanda todo o corpo? E ele está falando isso, que ele é aquele que comanda, é aquele que tem a ordem, é aquele que tem toda a evidência na mão dele. E meus irmãos, ele coloca quem no centro? Cristo. Lembrando que a igreja estava passando pelo quê? Um panteão de deuses. Gente, eu estou falando de panteão de deuses mesmo. Nós vamos ver na próxima carta de Efésios que existia cultos, se é no culto, no sistema deles, cultos sexuais. Existia dentro da igreja. Existiam prostitutas em favor da fé. Vocês vão entender na próxima carta de Efésios. Mas aquela região da Ásia Menor estava rodeada de gregos, rodeada de uma filosofia, né? Porque quando Alexandre o Grande, 4 séculos antes de Cristo, ele faz as Alexandrias, o que ele faz? O helenismo, né, a cultura grega, vai se espalhando por toda a humanidade. Então, não se acredita mais num Deus, se acredita agora em deuses, no plural. Então, Paulo está advertindo aqui, não é mais um Deus para você colocar no seu bolso. Não é mais um Deus para você falar, é meu Deus. É seu único Deus. Tem gente que tem Deus, tem Maria, tem José, tem João, tem não sei o quê, mas Deus é um só. Né? Aquele que mudou a minha história não foi José, não foi a Maria, não foi o apóstolo Paulo, não foi, ainda que tenha os méritos dele no plano de salvação, foram usados por Deus, ok, mas aquele que mudou a minha história é um Deus só. Aquele que é Deus na minha vida é um só. Amém? E Paulo está trazendo Cristo para o centro da história. Fala, gente, não existe esse tanto de Deus, não. Deus é um só. É aquele que criou todas as coisas, aquele que formou todas as coisas. E nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. Apesar de ser, o que você está falando é muito fácil. Eu não tenho mais idolatria. Será que não tem mesmo? Eu vou citar um versículo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não, Fernando, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Você entrega seu filho? Tem gente que tem um filho como Deus. Tem gente que tem um emprego como Deus. Eu não posso estar na quarta-feira porque eu preciso fazer hora extra. Eu preciso fazer hora extra, preciso ganhar dinheiro. Tem gente que tem o Deus, o dinheiro. Gente, eu não estou falando que é errado fazer hora extra, não estou falando que é errado ganhar dinheiro, não estou falando que é errado amar o filho, não estou falando isso não, misericórdia. Mas até que ponto? Até que ponto nós estamos colocando as coisas acima do nosso Deus? Né? Eu lembro de uma pessoa que a gente falava de carro e a pessoa falava, essa pessoa tinha muito apreço pelo carro dela. Até o dia que a gente saiu de uma vigília e o carro dele estava pichado. O carro dele estava pichado no final da vigília, meus irmãos. Na hora que a gente sai da igreja e vê o carro dele pichado, não teve, cheio da presença de Deus, a gente só deu risada. E aquele dia ele entendeu. A gente chamava do carro dele de Hot Wheels. Mas, meus irmãos, ele foi homem de Deus. Não passou no coração dele. Aquele dia ele já tinha destronado esse amor pelo carro, né? Quando ele chegou na igreja, ele tinha um Santanão, daqueles, executivos, sabe? Coisa mais linda o Santana dele. O mais jovem está perguntando, né? O que é Santana, né? Depois vocês olhem, dá um Google aí. Mas ele tinha um Santanão lindo, gente, lindo. Quando ele chega na igreja, você não podia encostar no carro dele que ficava marcado. Era a coisa mais linda. A vaidade que ele tinha com aquele carro. Talvez aquilo dali fosse um Deus na vida dele. Tem gente que a esposa e o esposo é o Deus na vida dele. Né? Fala de tudo, mas não fala dele, não fala dela. E a gente tem que tomar cuidado, né? Não fala do meu pastor, não fala do não sei do que, não fala da minha igreja. É tudo, e quando Deus deveria ser o centro. Tudo foi criado por Ele. Ele é soberano em tudo e sobre todos. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o que rege essa igreja, é o que direciona nossas vidas, é o que muda a nossa história. E a segunda coisa que ele mostra nesse capítulo
que depois que ele fala que Cristo é o centro, agora ele fala que Cristo é a reconciliação. Vamos ler? Versículo 20 do capítulo 1. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. A reconciliação veio como? Por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é reconciliação. Reconciliação do quê? É reconciliação do homem com Deus. O homem estava afastado de Deus. Romanos 3:20. Pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Mas aí veio Jesus e fez o quê? Reconciliou. Ele colocou a amizade de novo, fez dedinho, né? E fez a amizade de novo de Deus com o homem, do homem para com Deus. Mas para quem? Para aquele que aceita, entende e aceita o sacrifício de Jesus. Amém? Então, Paulo fala assim, ó gente, nenhum desses deuses seu, verteu sangue por você. Nenhum desse Deus vai te trazer de novo, vai reconciliar você, mas existe um Deus que fez isso, que entregou o Filho dele por você. E por meio desse sangue, você tem reconciliação, você tem acesso a esse Deus. Ele poderia ter perguntado, você tem acesso ao seu Deus? A deusa Cibele, a Deus Bacos, a Deus... Não tenho. Mas Jesus é o acesso ao Deus Pai. Meus irmãos, nós temos acesso ao nosso Deus. E quando nós pensamos na grandeza de Deus, e você vê os filmes épicos, né? Falando sobre a mitologia grega, você vê aqueles deuses, né? Zeus. E aí você vê esses deuses, você fica assim, nossa, mas o Deus que é muito maior que isso. É um Deus que criou todas as coisas. E eu tenho acesso, eu tenho um encontro com Deus. Eu posso falar com Deus, Deus me ouve. Eu ouço Deus, eu tenho direcionamento de Deus. Isso é lindo demais, meus irmãos. E nós só temos isso se andarmos em Cristo. Nós só temos isso porque nós andamos em Cristo. Esse é o capítulo 1. Ele traz Cristo para o centro da história e fala que existe uma reconciliação. Agora no capítulo 2, versículos 6 e 8. Vamos ler? Vai, não fecha a Bíblia não, hein? Diz o apóstolo Estevão Hernandes, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala algo interessante. Ele falou que ele sabe uma coisa sobre a igreja que lê a palavra do Senhor ou não. Ele falou que quando ele chega numa igreja, que ele lê a Bíblia, né? Ele fala assim, irmãos, vamos ler o livro tal. E na hora que ele termina de ler, ele ouve a Bíblia fechando, ele fala, o pastor dessa igreja não prega a Bíblia não. Porque não acompanha o que ele está lendo. Então, por favor, gente, acompanha o que eu estou lendo aí, para vocês não acharem que eu estou falando besteira. Leia aí comigo, versículos 6 e 8 do capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e a princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Olha o que ele fala. Continue, você recebeu a Cristo Jesus? Amém. Agora ele fala, então continue a viver nele. Não se afaste dele, mas enraize. Que as suas raízes encontrem a Cristo, chegue até a rocha. Que as suas raízes sejam fundas e você esteja firmado em Cristo. Você já viu o gato quando não quer sair do colo da pessoa? Nem unha assim não sai, né? Ou criança quando não quer sair do colo da mãe, você vai entregar a primeira vez que vai deixar lá na creche, na hora que você vai deixar, grita, gruda na mãe, não é assim? Os meus não foram assim não, mas tem gente que é assim, né? Que os filhos grudam e não quer deixar. Enraize, fique grudado nele, firmados na fé, como foram ensinados. E ele falou, tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas. Deus está em todas as coisas. Amém? Deus está em todo lugar. Então não precisa ir para a igreja. E aí, como vocês saem dessa? E aí, igreja? Essa é a filosofia que estão vendendo. É a filosofia do nosso tempo atual.
Deus está em todos os lugares. Então, eu não preciso ir para a igreja. Não tem comunhão dos santos. Não tem igreja instituída. Não precisa disso não, tudo besteira. Besteira, não sei nem o que vocês vieram fazer aqui quarta-feira. Poderia estar falando assim. Essa é a filosofia que estão vendendo fora. Você tem pastor youtuber. Eu quero ver no dia do chicote, o dia da aflição, se vai ter pastor na internet para te ajudar. Se vai ter irmão para te ajudar no dia do socorro. Irmão, não vai ser... deixa eu ser sincero aqui. É a igreja toda que te ajuda no dia da angústia? Não. Mas tem irmão. Tem irmãos que você vai confiar, que vai te ajudar no dia da angústia. E não vai ser pela internet que vai ser conquistar isso. Nós recebemos coisas boas na internet? Sim. Tem boas mensagens na internet? Tem sim. Mas ser igreja não dá para ser em casa, não dá para ser via internet. E essas filosofias vãs e enganosas, que tem gente se fundamentando para falar que é igreja. Eu sou igreja. Igreja você é quando você está reunido com o outro. Você não é igreja sozinha. Porque igreja por si só, quer dizer o quê? É uma assembleia. Eclésia quer dizer uma assembleia, uma reunião de pessoas. Você só é igreja quando você está reunido com pessoas. Você não é igreja sozinho. Porque se igreja são vários membros onde Cristo é o cabeça, como você é igreja, eu posso falar que você é corpo sendo só o dedo? Não, é um pedaço do corpo. Mas você só é corpo quando você está junto com os outros membros. Você só é corpo de Cristo quando o dedo está ligado à mão, a mão ao braço, e assim vai. Você entendeu isso? Então não caia em vãs filosofias. Viver em Cristo é o que nós devemos fazer. A segunda parte, operação da salvação. Olha o que diz, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que ele está falando? Que agora existe um novo modo de você viver. Você foi colocado num novo modo de viver. A partir do dia que você desceu com Cristo às águas, você morreu com Cristo, e a partir da hora que você foi ressuscitado, ali nasceu um novo homem, uma nova mulher, e agora você é uma nova pessoa em Cristo. Fernando, mas eu ainda tenho problemas. E vai ter. Até o último dia, nós vamos lutar contra várias coisas que nós temos de errado. E não me assusta isso. Eu já falei, o que me assusta é aqueles que deixaram de lutar para mudar. Mas até o último dia a gente vai lutar. Né? Tem vezes assim no trânsito que trânsito, eu acho, meus irmãos, é a minha maior paciência. Eu acho que, Ronério, é verdade, onde Deus me testa mais é no trânsito. E aí eu tenho que ficar como? Tenho que ficar calmo, tranquilo, porque eu tenho um novo modo de viver. Eu fui sepultado, aquele Fernando tem que ser sepultado, todo dia eu tenho que matar ele. Eu tenho um novo modo de viver, eu tenho que olhar Cristo como cabeça na minha vida, aquele que direciona a minha vida. E meus irmãos, ele está falando ali do poder que nos foi dado na cruz. Vamos ler o final aqui? Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou, juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele a renovou, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridade, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que lindo. Meus irmãos, imagina esse dia. Fala que, imagina, o dia virou noite. A situação, aquele dia, alguns mortos ressuscitaram. As pessoas ficaram aterrorizadas, e houve um grande barulho, um grande estrondo, e era Jesus morrendo e ressuscitando. Você já pensou nisso? A festa, os discípulos vão naquele dia e procuram, cadê Jesus? E desesperado, uns voltam para sua casa, outro volta para Emaús, outro volta. Mas aí Jesus vem ao seu encontro. Imagina.
Isso é lindo demais, meus irmãos. Eu imagino, porque Jesus estava falando que isso ia acontecer. E Jesus fala para a gente que as coisas vão acontecer, mas a gente não acredita. Até a hora que ele morre e ressuscita, e a gente toma aquele susto. Mas ele está falando que poderes foi dado ali. Foi dada autoridade naquele momento. Meus irmãos, nós temos poder e autoridade por meio de Jesus. Nós temos poder e autoridade que nos foi dado mediante ao sacrifício de Jesus na cruz. Como foi cantado, nós temos agora, podemos entrar no Santo do Santo. Agora o véu foi rasgado. Agora nós podemos colocar a mão sobre enfermos e eles serem curados. Tudo em nome de Jesus. Ele está falando para essa igreja de Colossos, não caia nessas vãs doutrinas. Vocês têm um poder ainda muito maior que esse. Tem sobre vocês algo muito grande. E nós não podemos cair nessa mesmice, nessa filosofia que existe aí fora, que é tudo fácil, tudo tranquilo. E agora, Paulo vai dar uma chibatada na igreja. Vamos ver o que Paulo vai falar. Versículo 16, leia aí comigo. Do capítulo 2 ainda. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. O que ele está falando? Não deixe que ninguém julgue vocês pelos ritos, pelas festas religiosas, pelo aquilo que você pode ou não comer. Sabe o que estava acontecendo? Os judeus estavam assim para eles, assim, ó, você não é crente não, parecendo o pastor André Valadão, vocês não é crente não, vocês não guardam o sábado, você está comendo comida de porco, você não fez a circuncisão, então você não é cristão não, você não é hebreu não. Olha só o que Paulo estão falando para aquele povo. Paulo falou assim, não caia nessa. Agora, não é a lei mais que opera sobre vocês, mas é um Deus que opera dentro de vocês. Não é algo que vem de fora que vai regir como a sua vida vai ser vivida, mas aquilo que fala dentro de você. Meus irmãos, a lei, para que serviu a lei? A gente vai falar assim, mas a lei não serviu para nada, né? Não, a lei serviu. A todo momento, a lei apontava para Jesus. A que sentido, Fernando? Quando a lei falava assim, não matarás, o que ela está falando? Então o homem pode matar. O homem tem condição de matar o próximo. Ele tem o desejo de, às vezes, matar um próximo. Mas aí a lei fala o quê? Não mate. Então ele luta contra a carne dele para não matar. Quando que isso vai ser mudado? Em Jesus. Porque quando Jesus opera, e nós temos essa nova vivência em Cristo, como Colossenses está falando, quando eu morro e ressuscito, eu estou matando essa minha vontade, e agora minha vontade não é mais matar o próximo, é amar o próximo. Essa mudança é quando Jesus opera dentro de nós. Então a antiga lei vai apontando o que Jesus poderia fazer na nossa vida, e que Jesus de fato fez, uma reconciliação, moldou em nós o caráter dele em nossas vidas. E aí o que acontece? Olha o versículo 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe o que Paulo está falando aqui? Não adianta. Tem o povo lá que faz as lamentações e vai se chibatando. Vai mudar a vida dele? Não. No outro ano vai fazer a mesma coisa. O povo ia lá e matava o cordeirinho. E o que acontecia? Ele era justificado? Ia mudar a vida dele? Não. No outro ano ele ia matar um outro cordeiro de novo. Ele não tinha uma mudança de vida. Ele não era justificado em Cristo. O que acontecia? Ele cumpria o rito que era necessário, mas não tinha nele uma mudança de vida. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Um legalismo religioso. Que legalismo é esse, Fernando? É gente tentando regir sobre nossas vidas coisas naturais para falar como o sobrenatural vai acontecer. Só vai acontecer na sua vida
Preste bem atenção. Se você vir todas as quartas-feiras, senão Deus não vai operar. Tem pastor que faz isso para encher a igreja. Se você faltar uma das quartas-feiras, você vai estar quebrando algo com o Senhor. E é muito sério isso, meu irmão. Não sei não o que você vai parar na sua casa. Bom, fica a dica. O dízimo, se você não trouxer, se prepara. O devorador vai vir bocanhando sua casa. Não é mais fácil eu falar da benfeitoria, que é ser dizimista na casa do Senhor? Não é mais fácil eu falar do quão importante eu estar todas as quarta-feiras na casa do Senhor? Mas aí o pessoal pega um legalismo. Se você comer da carne de porco, você está indo contra a lei. Tem que ser dessa forma. Ou nós estamos vivendo o quê? O sincretismo, que é o que o povo estava vivendo lá. O que é o sincretismo? Tudo está liberado. Então põe essa fitinha aqui no braço, põe essa corrente no pescoço, anda 3 dias com um saco de cinzas, passa cinza no corpo, e isso aqui vai mudar a sua vida. E agora, neste momento, eu peço para vocês, peguem um copo d'água e nós vamos orar, e depois você beber esse copo d'água. A vassoura da fé, nós vamos orar por todas as vassouras Piaçava aí, e quando você for para a sua casa, você vai varrer a sua casa, e vai ser uma varredura espiritual. Nós estamos vivendo um sincretismo religioso ou não? Nós estamos na mesma época, irmãos. As mesmas coisas que Paulo foi usado para esclarecer, é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. Misericórdia. O presbítero está sem gravata. Não tem autoridade nenhuma. Minha autoridade está na gravata. Eu estou sem gravata hoje. Esquece o que eu estou falando. Isso é o que era pregado antes, isso que está sendo pregado hoje. Então não está mudando nossas vidas. E esse último eu não conhecia. O ascetismo. Sabe o que é isso? Eu vou me afastar de todas as coisas. Eu vou virar um monge. Eu vou me afastar de qualquer tipo de prazer, seja na comida, seja sexual, seja nas amizades, e vou viver uma reverência a Deus no alto monte, o monte escondido de todos. Tem gente vivendo assim. Quem já viu os franciscanos aí na rua? Os toca de Assis. Né? Podia pelo menos tomar banho os irmãos lá, né? Mas os irmãos nem para tomar banho não ajuda. Mas tem gente assim. Eu conhecia um pastor que ele não tomava banho aos sábados. Sabe por quê? Porque na religião dele não permitia, ele tinha que guardar o sábado. Aí ele não tomava banho, porque banho, ele ia, na cabeça dele, estava dando trabalho para o pessoal da Sabesp, ou de algum lugar que eu não sei, da Energia, da Enel. Você entende isso, gente? Mas deixa eu falar para você, isso não é difícil a gente encontrar, não. Não é difícil. E tem gente sendo ganhado por essas palavras. Tem gente que toma uma facada na igreja, e aí pinga sangue, ele vende a camisa com os pedaços de sangue, que fala que aquele é o sangue vertido dele, e, gente do céu, é a fogueira santa de Israel, é a rosa de Saron, é o galho que foi não sei da onde. É o dia que nós estamos vivendo. Então fique esperto, que tem pastores aí, que para aprender a igreja na vontade dele, ele lança umas coisas assim. Amém? Capítulo 3. Então Paulo aqui já advertiu a igreja, fique esperto com essas vã doutrinas. E agora ele vai falar das evidências de uma verdadeira conversão. Qual a primeira evidência de uma conversão? Capítulo 3. A primeira evidência, a pessoa que converteu a Cristo, ela olha para o alto. Vamos ver? Versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Tem gente que não olha mais para a salvação, não olha mais para aquilo que, um dia, não quero saber de dia, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou viver o hoje. Quando Cristo voltar, eu me arrumo até lá. Você já ouviu gente falando assim? Aceita Jesus hoje? Hoje não. Eu vou curtir mais um pouco e eu volto, passa amanhã. Tem gente que não larga o seu dia de hoje. Filho, isso que você está fazendo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Essa mulher aqui que você, sociedade,
essa sociedade que você está fazendo vai te afastar de Deus. Aí ele fala assim, será? Não é de Deus não. Eu vou continuar na sociedade. É o diabo querendo que eu fique pobre. Não. Está falando para você, você está fazendo está sendo um julgo desigual, você está fazendo sociedade com alguém que não é cristão, vai trazer dano para você, vai trazer prejuízo para você, mas aí você vai lá e faz. Por quê? Você não está olhando para o alto. Você está olhando para o quê? Dinheiro no bolso, terreno. Você está olhando para o agora. E sabe o que vai acontecer? Vai perder o seu prêmio, que é a salvação. A segunda coisa, vou correr aqui. A segunda coisa, que uma evidência de uma verdadeira conversão. Mata o eu, mortificação. Versículo 5, capítulo 3, diz assim, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Entendeu? Ganância tem a ver com o quê? Adorar quem? Mamon. Adorar o dinheiro. É idolatria. E aí ele está dando o quê? Qual a advertência? Larguem toda essa natureza terrena, essas coisas que pertencem à sua natureza terrena. Aquilo que tem gritado mais alto na sua vida. Fernando, então eu vou largar o emprego e vou viver. Não. Mas isso não pode ser o mais importante na sua vida. Não, irmãos, nada pode ser mais... E minha família não pode ser mais importante. Eu conheço a história de um missionário. Esse missionário, eu não sei se era na Índia, eu acho que era na Índia, entraram na casa dele, e aí mataram os filhos, estupraram a esposa, tudo para ele negar Jesus. Ele negou Jesus? Não negou Jesus. Eu poderia contar a história linda para vocês, e no final, não, mataram ele também. Mas ele não negou a Cristo. Entenda, porque ele entende que nem a família dele era maior que quem? Que Cristo. Ele sabia que se os filhos dele morressem ali, a família dele morresse, ainda que doloroso, mas estariam com Cristo. E a cabeça dele estava onde? No alto, na salvação. Então, nós temos que mortificar o nosso eu todo dia. Nós temos que matar essa nossa natureza todo dia. Fazendo como? Terceiro passo, das pessoas que têm uma verdadeira conversão. Revestiram-se de Cristo. Colossenses 3:10. E se revestiram do novo. Lindo isso. Se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ele está trazendo, sabe o que é isso, meus irmãos? Nós estávamos afastados de Deus. E quanto mais afastado nós estamos de Deus, nós não temos a imagem dele. Nós não sabemos como que é. Quanto mais longe você está de uma pessoa, menos você consegue ver as características daquela pessoa, não é? Eu estou vendo o Léo de longe. Então, as características do Léo principal não estão vindo a minha... Eu sei quem é o Léo, mas as características dele eu não estou vendo. Se eu chegar mais perto do Léo, aí a gente vai vendo. Ó, pintou um cabelo branco ali no Léo. Ó, tem isso aqui. Você vai vendo mais de perto. Ainda bem que eu falei com o Léo. Se eu falo com uma mulher, dá ruim, né? Acho que eu vou usar uma irmã agora de exemplo. Vou testar. Mas, meus irmãos, entenda isso. Quanto mais perto eu estou de Cristo, mais eu vejo a característica de Cristo. Mais a característica de Cristo reflete em mim. Quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais Cristo, a característica de Cristo, está refletida em mim. Mas se eu estou longe de Cristo, eu não vou ver essas características de Cristo e nem vai refletir sobre mim. Então nós temos que revestir desse novo, dessa imagem do seu Criador. E qual as evidências da verdadeira conversão? Se nós falamos agora das evidências da verdadeira conversão, eu quero falar agora sobre como que a gente rege essa nossa vida nesse dia a dia. Então vamos lá. Olha o que Paulo fala no versículo 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Sabe o que ele está falando para mim e você? Suporte seu irmão.
Meus irmãos, eu tive a vida inteira errada o conceito sobre suportar. Eu pensava que sobre suportar, que era tipo assim, beleza, vai. Estou resistindo. Suportar tem a ver com aguentar, de você ser suporte para outra pessoa. Sabe o que é? Deixa ele pisar em você mesmo. Uma hora isso muda, ele vai entender. Lembra que eu falei para vocês, quarta-feira passada, a Helena Tanuri e a Ana Paula Valadão? Quem lembra? Que ela tinha inveja da outra, e a outra falou assim, não, vamos dormir na minha casa, vamos andar comigo. Sabe o que ela foi? Suportou a Helena Tanuri. Às vezes eu não gosto de algo na pessoa, na Suza, mas calma aí, eu vou suportar ela. Sabe o que é? Eu vou ser suporte até ela enxergar isso. Isso é suportar. E nós devemos suportar um ao outro. Difícil. Relacionamentos horizontais. Relacionamentos familiares também. Como que ele fala no versículo 17 ao 21? Marido, ame sua esposa, como Cristo amou a igreja. Mulher, se sujeite ao seu marido. Filhos, vamos ler? Vamos pegar aqui? 17 ao 21. Tudo que fizerem, seja palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Marido, ame suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. E depois ele vai falar dos escravos, vai falar do trabalhador, você que emprega alguém, você que trabalha, você que é patrão, não subjugue o próximo, não maltrate o próximo. Eu sou patrão, então eu sou funcionário, então vou fazer do meu jeito, vou fazer tudo, vou jogar embaixo do tapete, ele nem vai ver mesmo. Tudo que fizer, faça como se fosse para Deus. Então nós entendemos, capítulo 1, ele nos falou sobre quem é Cristo. Capítulo 2, ele falou das advertências, as doutrinas. Capítulo 3, ele está falando do nosso novo modo de viver. E capítulo 4, vamos ler comigo? Versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Essa última palavra está difícil. Agradecimento, gratidão. A pessoa ser grata no dia de hoje está difícil. Funcionário ser grato ao patrão, difícil. Patrão ser grato ao funcionário, difícil. Pastor ser grato às ovelhas, difícil. A ovelha ser grata ao pastor, difícil. Ser grato aos pais, difícil. É tudo obrigação dos pais. Os pais também sobre o filho, difícil. Meu irmão, falta gratidão em nós. Busca as melhores coisas, se dedique à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Sejam sábios com os de fora. Versículo 5. Sejam sábios no procedimento para os de fora. Aproveitem o máximo todas as oportunidades. Sabe o que é isso? Quando aquela pessoa tiver numa dificuldade, ela não é evangélica. Ela não tem o Jesus que você tem. Ela não conhece a Cristo ainda. Mas você vai ser a oportunidade para aquela pessoa. Você vai ser alguém que vai levar o evangelho, que vai trazer luz àquela pessoa. Nós estávamos na casa da Rebeca, sábado, Rebeca? Sábado. E a Rebeca falou quão importante foi algumas pessoas terem entrado na vida dela. Gente, isso aqui é importante demais. Isso é importante demais. Nós sermos alguém de apoio. Eu falo que a melhor oportunidade do seu amigo é você. A melhor oportunidade do meu amigo sou eu. Porque eu posso mostrar para ele um Cristo que muda a vida. Um Cristo que muda a história. Meu amigo usa droga, você é a melhor oportunidade. Meu amigo tem problemas conjugais, você é a melhor oportunidade. Meu amigo você é a melhor oportunidade para o seu amigo. Mas para isso, você tem que transparecer a imagem de Cristo na sua vida. E por último, palavra temperada com sal. Olha o que diz o versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Isso é difícil. Comida com muito sal é bom? É ruim demais, né? Mas sem sal também é ruim. Não é? Comida sem sal fica sem gosto. O que tem que ser? Bem temperado, no ponto. Sabe o que é ser no ponto? Quando você vai conversar com uma pessoa, você não vai passar do limite, mas você também não vai tirar o pé.
você tem a medida perfeita. Deus vai te instruir a você falar na medida correta. Na hora de disciplinar seu filho, você não vai disciplinar lá em cima, mas também não vai deixar filho sem disciplina, porque filho sem disciplina vira filho mimado, né? E filho mimado a gente sabe o que dá no futuro. Meus irmãos, o seu falar seja temperado com sal. A pessoa fala assim, nossa, aquilo que a fulana falou, verdade, né? Não tinha pensado nisso. Você não passou da medida, nem deixou de instruir. Você deve instruir, mas sempre no tempero correto. E por fim, cultive amizades. Você vai ver nessa carta que Paulo vai falar de Tíquico, Tíquico foi aquele que redigiu a carta. Onésimo, quem lembra de Onésimo aí? O ex-escravo de Filemon. Ele vai falar de Marcos. Olha como é importante os relacionamentos. Quem sabe que aconteceu com esse Marcos? Alguém sabe? Esse Marcos, quando foi uma viagem de Paulo e Barnabé, esse Marcos, Paulo falou, deixa esse rapaz para trás aí, está atrapalhando nossa vida, deixa que ele volte lá para a mãe dele, que eu não estou com paciência com ele não. E agora, Paulo está elogiando Marcos. Como é importante, você vê que é um homem de Deus, porque ele teve um problema com Marcos no passado, mas isso não atrapalhou de ele trabalhar com Marcos no futuro. Ele tinha maturidade. Ele fala de Epáfras, que era o líder da igreja, que foi procurar ele para ajudar na igreja, de Lucas, de Demas, e ele vai falando de várias pessoas. Cultive a amizade, irmãos. Todos esses que Paulo falou aqui, ele fala com amor, ele fala com carinho. E é como importante a gente falar com carinho de quem está ao nosso lado, olhar, a gente olha muito mais os defeitos, né? A gente olha para a pessoa e eu não sei, Deus acho que te chamou todo mundo para ser juiz, né? Eu falei isso aqui outro dia. A gente tem um poder de julgamento enorme, mas a gente olha poucas virtudes das pessoas. Que nós possamos olhar com virtudes, matar esse velho homem e todo dia deixar Cristo vivificar em nossas vidas, Ele se mostrar através de nós. Que possamos ser que nem essa igreja que recebeu uma repreensão e certamente corrigiu a sua rota. Que possamos corrigir a nossa rota. Se existe em nós, se estamos recebendo vãs filosofias, estamos recebendo mensagem errada e estamos absorvendo isso, que possamos jogar para fora e absorver Cristo em nossas vidas. E mostrar evidências disso. Meus irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. Talvez o que eu estou falando aqui, vocês achem assim, não, eu acho que eu nunca vou cair nisso. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado porque tem gente que está parecendo cartomante gospel. Tem uns que estão tendo mais visão do que... Tem gente que está online com Deus. Pergunta para Deus agora via WhatsApp e Deus responde para eles. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Eu sei, mas isso aí tem gente que faz quase amarração de amor. Você já viu isso? Tem gente que faz isso. Tem gente que faz. Tem gente que pega... Estou falando sério. Minha esposa está difícil. Eu já vi gente... Eu não sei se eu falo em público isso. Mas eu vou falar. Meu Deus do céu. Eu vou falar. Tem gente que orava para na hora que o marido fosse trair, entenderam? Não funcionar, vocês entenderam? De vez em orar para o marido se converter. Tem gente que orava, vocês entenderam? E aí eu vou falar para você, é mandinga ou não é gospel? Gente, só não está batendo os tambor. Só não está batendo o tambor. Eu já sei o que eu tenho que fazer na minha empresa. Não sou contra a unção aqui não, tá? Ungir. Mas entenda, eu vou ungir a porta da entrada da minha empresa. Me mostra na Bíblia que isso tem alguma coisa a ver. Entenda. A gente crê ou não, a gente está começando, se a gente tomar cuidado, a gente ignora Cristo, a gente tira Cristo do centro das nossas vidas e começa a colocar alguns ritos, algumas... Daqui a pouco eu tenho que subir no púlpito com o pé direito, Ronério. Com o pé direito, hoje eu vou pregar bem. Subir com o pé direito.
Entendeu, meus irmãos? Não deixa o chinelo virado em casa. Queira ou não queira, a gente está começando, se não tomar cuidado, a gente entra numas dessas. Eu tenho que fazer, Meu irmão, faz o que a Bíblia falou para você fazer. Siga o que Cristo está falando na Bíblia. Né? Uma vez uma pessoa veio discutir comigo e a pessoa, legalista, religioso, falou uma palavra para mim, esse eu não posso falar para vocês, que eu não entrego. Mas a pessoa veio dar uma chibatada em mim. Aí eu falei assim, mostra na Bíblia. Aí a pessoa desconversou, eu falei, nunca vi você na minha casa. Nunca mais apareceu. Nunca mais ousou falar o que ele falou. Você não faz isso. Eu falei, me mostra na Bíblia que é pecado. Tem conversa? Acabou a conversa. Legalismo religioso. Agora eu posso falar para você dos benefícios de um dizimista. De dar, o presbítero Gilmar passou não sei quantos anos desempregado. Meus irmãos, se ele fizesse um bico e ganhasse R$100, ele levava R$10. Fidelidade. É muito mais bonito eu mostrar essa fidelidade de eu ficar colocando um pavor sobre vocês referente ao dízimo e oferta. Meus irmãos, eu não dou 10%. A Suza está aqui para me frear. Eu dou muito mais dos meus 10%. Porque pensar em 10% é ser medíocre com o que eu tenho com o Senhor. Às vezes eu dou o dízimo, pinta uma situação, pinta outra, a gente vai... Porque é Deus que opera em nossas vidas. De dentro para fora. Não é a lei que vem de fora para dentro para regir minha vida, mas aquilo que vem da minha vida de dentro para fora. Então, seja nos seus dízimos, seja na sua finança, seja no seu amor para com o próximo, seja em tudo na sua vida, não seja um legalista, um religioso que só faz aquilo que estão mandando, mas faça aquilo que Deus tem operado de dentro da sua vida para fora. É isso que Colossenses está nos mostrando. É isso que Colossenses está direcionando nossas vidas. Que possamos colocar Cristo como centro. É importante ser dizimista na casa do Senhor, é importante ser ofertante na casa do Senhor, é importante você estar presente na casa do Senhor, é importante você amar o próximo, é importante. E deixe Deus fazer isso na sua vida, amém? Suza, pega a caixinha para lá de pedidos para a gente. Nós vamos orar pela caixinha de pedidos. Eu quero chamar a nossa irmã Isabel, está aí? Irmã Isabel, para vir orar, em nome de Jesus. Eu sempre vou chamar alguém da intercessão para estar orando todas as quarta-feiras. A Neide não está aqui hoje, mas nós estaremos orando pelas caixinhas de pedidos. Eu já coloquei meu pedido lá dentro. Já coloquei uma lista enorme lá, uma folha de sulfite, A4. E eu vou pedir para a nossa irmã Isabel, que tem vindo também, para ela estar intercedendo por esses pedidos, em nome de Jesus. Está ligado já. Graça e paz, igreja. Senhor eterno Deus, aqui, Senhor, está esses pedidos de oração, Jesus querido. Senhor amado, porque confiamos, Senhor amado, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é quem fortalece, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem diz, o Senhor é quem dita as coisas em nossas vidas. Deus. Por isso, Deus, eles estão aqui, Senhor amado. Eu não sei qual a necessidade de cada irmão, Senhor, que colocou seus pedidos aqui. Mas eu sei, Senhor amado, que o Senhor vai resolver essa causa. Porque o Senhor é o Deus que abre portas onde não tem paredes. Jesus querido, eu sei, Senhor amado, que tudo que nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, o Deus. Senhor faz, porque o Senhor é Deus. Deus. Senhor amado, nós não temos, Senhor amado, nós não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Deus. Por isso, Deus, eu entrego a Ti, Jesus querido. Senhor, vem estender Tuas mãos santas. Deus, Tu abre, Jesus querido, as portas, Senhor amado, todas as necessidades, Senhor amado, que estão sobre esses pedidos. Venha, Senhor amado, abençoar. Venha, Deus. Senhor, dar da Tua graça. Venha dar revestimento, Senhor. Venha estender Tuas mãos santas. Senhor amado, que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome santo. E que cada um dos Teus filhos, Senhor, colocar seus pedidos aí, Senhor amado, possa cantar e contar o hino da vitória. Senhor, te agradecimento, Senhor, a Ti, porque só o Senhor merece toda a glória e toda a honra. Eu entrego a Ti, Senhor, todos esses pedidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Meus irmãos, amanhã tem visita, sexta tem uma reunião dos homens aqui, coisa séria que a gente tem aqui para resolver. Sexta, tá? Os homens aqui. Vamos feder aqui um pouco, conversar, dar risada. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. À noite tem o quê? Culto. Vai estar aqui o pastor Rômulo.
tá bom? E no sábado de manhã acontecem as intercessões. Todos vocês que estão participando da intercessão, eu vou estar chamando um por um na quarta-feira para estar orando em prol desse pedido de oração. Amém? Vamos orar agradecendo? Senhor, nós te rendemos graça, nós te louvamos e nós entendemos com essa carta que teu filho escreveu para aquela igreja de Colossos, que tu és o centro de todas as coisas, que nós devemos lutar contra a nossa carne, contra as vontades da nossa carne, e que tu, Cristo, seja tudo em nossas vidas, seja evidente em nossas vidas, e que possamos lutar contra essas legalidades, esse sincretismo religioso, essas filosofias que são lançadas, e que possamos crescer em Cristo. Que em nosso meio não haja desavenças, não haja dificuldade para um irmão com o outro, mas que reine sobre nós o amor de Cristo. Assim como Cristo nos perdoou, que nós possamos perdoar o nosso próximo, e que possamos entender, ó Pai querido, que as suas leis serviram para apontar para Cristo, e agora não vem de fora, mas vem de dentro de nós, um Cristo que opera em nossas vidas e vivifica em nós, que faz a mudança em nossas vidas. E nós pedimos, Deus, muda a nossa história, assim como sua filha orou aqui no momento do louvor, que possa matar o nosso eu, possa matar as nossas vontades, e possamos viver as tuas vontades em nós. É o que nós te pedimos, que cada um possa ir embora em segurança, debaixo do teu cuidado, e que possamos ter um resto de semana abençoado, cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, cumprimente quem está ao seu lado, dê a paz do Senhor em nome de Jesus.